E uma coisa que eu fui muito contra a maré, não só na época, hoje eu vejo que algumas coisas eu sou também, é que na época já existiu esse movimento de não se cobre tanto, não se cobre. Mas, Ronaldo, e assim, não posso deixar de falar, eu tinha um espelho muito grande, que era você, ainda tenho, né? Mas você é um cara que a gente eu tô na MyBrook faz 12 anos, e você nunca faltou, tá entendendo? Então, assim, eu pensava assim, cara, eu tô doente. O Ronaldo, um momento, na verdade eu não fico muito doente, mas enfim, tive um problema com a minha mãe. Algum momento o Ronaldo tem que ter um problema com alguém, mas mesmo assim ele tá aqui, né? Então, assim, a sua constância é hoje o que me faz ser essa pessoa que eu sou, que é constante mesmo. E é verdade, porque não é possível que em 12 anos você nunca teve problema nenhum, pra você não ter que trabalhar. Ah, tive mais. Então, aí as pessoas falavam muito assim, não exija muito de você. Só que eu comecei a reparar numa coisa, assim, foi Deus mesmo, que é nos frutos. As pessoas que me falavam isso tinham um pouco do que eu queria ter, né? Então, eu falava, não. E às vezes você para ouvir essas pessoas, né? É porque hoje, assim, a gente... Todo mundo fala assim, nossa, a pessoa falou aquilo, entrou na sua cabeça e fala, não, ela tem razão. Só que o resultado dela não corresponde àquilo que você quer viver. E Ronaldo, muitas vezes é isso que acontece. E isso é para tudo. Eu vejo que hoje eu estou num processo, isso faz só um ano, de questionar todas as opiniões que eu tenho. Porque eu descobri ao longo dos anos que 90% do que eu tinha de opinião não eram minhas. É que alguém pegou e colocou ali. Acho então, 90. eu vou te dar um exemplo. Mais de 90, né? Então, às vezes mais de 90. Mais. Então, coisas básicas, que, por exemplo, isso, né? Que era assim, não exija muito de você, você precisa de qualidade de vida. E eu graças a Deus, eu não acreditava naquilo. Eu falava, não faz sentido para mim, não. Eu entendo, mas não, para mim não, né? Então, assim, não só essas coisas. E aí chegou a um ponto de eu entender tanto isso que eu vivi o mercado imobiliário, não interessava mais onde eu estava, né? Que foi quando lá em Ibiza a gente quase fez uma venda, eu e meu irmão, né? Chegou a fazer proposta e tal, foi muito bacana. Eu sempre gostei da sua mentalidade com relação a fazer o caminho inverso das coisas. Então, tipo, você falou, vou fazer uma Eurotrip. Vou ficar 30, você foi 30 dias? 30 dias. Vou ficar 30 dias na Europa. Aí você fez as contas e falou, eu preciso levantar tanto. E era quanto, você lembra? Não, eu lembro. O que aconteceu foi o seguinte. Como a vida inteira, eu sempre faço essa pergunta para minha mãe, né? Eu não sei se eu era pobre, viu, gente? E eu não sei, não é porque essa história assim, se eu era pobre, nem lembro, né? É porque minha vida era tão legal, tão boa, que eu não tinha esse sentimento. Então, assim, a gente já teve cesta básica, minha mãe já teve... Eu sempre fui bolsista de escolas particulares, mas eu não me via ruim. Você não se colocava para baixo? Não, eu era uma pessoa feliz, você não isso. se inferiorizava por isso? E eu sempre fiz tudo. Eu nunca deixei de fazer nada por causa do dinheiro. Isso é muito engraçado quando eu volto para pensar. Eu sempre dei um jeito. Por exemplo, meu carnaval de Salvador, que minhas amigas todas compraram um ano antes. Eu e uma outra amiga, como a gente não tinha dinheiro, já tinha 3 empregos, não tinha como arranjar o quarto, né? Então, assim, eu falei, eu tenho um ano para eu poder levantar, na época, 10, 15 mil reais, que era muito dinheiro. E aí eu vendi bombom nos meus outros 3 trabalhos, eu fazia bombom à noite, eu e minha amiga, e a gente vendia durante o dia para eu ter dinheiro para ir para esse carnaval de Salvador. Então, assim, isso durou um ano, né? E aí chegou lá, eu quis ficar 40 dias. Nos primeiros 20 dias, meu dinheiro acabou. Eu só tinha o dinheiro agora dos abadás. Desculpa, eu só tinha os abadás comprados e o apartamento alugado. Então, não tinha dinheiro para comer, para beber, para mais nada. Peguei e arranjei um emprego lá de cortar abadá. Quanto mais abadá eu cortava, eu ganhava por abadá. Então, eu fui a que mais cortei abadá. Então, assim, eu nunca deixei de fazer alguma coisa pela falta de dinheiro, apesar de eu não ter dinheiro. Então, isso eu acho... Você achou que ia se virar de alguma forma? Sempre ia dar certo. Meu Deus do céu, eu nem sei como é que eu fazia. E aí, era isso que eu fazia. Só quando eu vi o mercado imobiliário, é por isso que, assim, vender bombom, eu ganhava, sei lá, 80 centavos no lucro do bombom. O volume. Meu Deus do céu, eu tinha que fazer bombom demais para eu ganhar o que eu precisei ganhar. Quando eu entendi que eu conseguia pensar assim, cara, e eu lembro que você falou assim, Ronaldo, porque aqui você faz seu salário. Eu falei, meu Deus, isso faz muito sentido. O chefe não sabe quanto eu quero gastar. Você sabe qual bolso que eu quero comprar o mês que vem? Eu que tenho que me pagar mesmo. Deus me livre dos outros ficar definindo quanto que eu vou ganhar. Então, o que eu fazia para as viagens era assim, na época minha irmã morava fora, então a minha primeira viagem foi, quanto que eu preciso? Aí ela falou, na época era 10, 15 mil, não era tanto, assim, comparado hoje para ir para a Europa, né?
E aí ela falou isso. Aí eu falei, tá, então eu preciso vender 2 apartamentos. Então, para eu vender 2 apartamentos, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Num prazo X. Então, você faz o caminho inverso. Eu quero tal coisa, eu preciso levantar tal grana e eu preciso fazer tantas vendas, e para eu fazer tantas vendas eu preciso fazer tal coisa. Aí você chegava no processo do planejamento de caminho de trás para frente.